Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo assuntos importantes da informática para concursos. Essa é a nossa aula 10. Mas antes de começar, pessoal, sempre lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para o assunto da aula de hoje, onde nós vamos comentar sobre a linguagem binária e a famosa história dos bits e dos bytes. Então vem comigo. Pessoal, quando a gente fala de linguagem binária, a gente pode dizer que ela é linguagem base para o processamento e o armazenamento dos dados em um dispositivo computacional, em um dispositivo eletrônico. Isso quer dizer que o computador, o smartphone, o tablet, eles se utilizam da linguagem binária para realizar basicamente duas coisas. Utilizam a linguagem binária para armazenamento dos dados e também para o processamento desses dados, certo? Então, quando a gente fala da linguagem binária, ela tem esse nome. Binária vem de dois, porque é uma linguagem onde a informação pode assumir apenas dois estados, e esses dois estados da informação são matematicamente definidos como sendo 0 ou 1. Quer dizer que na linguagem binária, a informação assume dois estados, ou é 0 ou é 1. Essa é a ideia, por isso linguagem binária, esse termo binário vem de dois, certo? Outro ponto importante, a ideia da linguagem binária impõe o conhecimento do que nós chamamos de bit. A sigla bit, pessoal, vem de binary digit, que significa, traduzindo para o português, um dígito binário. Significa, então, que um dígito binário, isto é, um bit, ele só pode assumir dois estados. Ele é a base da ideia da linguagem binária. Um bit, então, ou é 0 ou é 1. Se eu pudesse enxergar um bit, eu diria, esse bit é 0, esse bit é 1, esse é 0, esse é 1, esse é 1, é 1, é 0, é 0, é 1. Porque a ideia do bit é ser um dígito binário, aquele que representa a informação em dois estados possíveis, ou o bit é 0 ou o bit é 1. Imagina que eu sou um computador aqui processando dados, observa, e olha, eu estou dizendo que esse bit é 0, esse é 1, é 1, é 0. É isso que o computador faz. Quando o computador fica processando dados, ele fica indicando se aquele bit é 0, se aquele bit é 1, se é 0, se é 1, se é 0, 0, 0, 1 e assim por diante, até finalizar todo esse processamento. E aí, quando o computador finaliza todo o processamento, vocês vão ver que ele agrupa uma quantidade de bits processados, que agora estão prontos para alguma tarefa ou prontos para o armazenamento dos dados. Então, se a gente imaginar o que vocês enxergam aqui atrás, percebe que são vários zerinhos e uns, são vários bits. Cada zerinho e um desses é um bit. E aqui então nós temos um agrupamento enorme de bits que pode, nesse caso, representar várias coisas. Vamos imaginar esse grupo de bits aqui pode estar representando aquela foto que eu acabei de fazer das minhas férias. Pode ser que esse grupo de bits está representando uma música que eu estou ouvindo no meu smartphone. Esses bits podem estar representando um site que eu estou acessando, um arquivo do Word com meu documento, pode estar representando uma planilha do Excel, porque tudo no computador é transformado em bits, é transformado em zerinhos e uns. Não importa então se é a música, se é a foto que se tirou nas férias, se é o arquivo do Word, do Excel, do PowerPoint, se é o vídeo que você está assistindo agora, não importa. Tudo vai ser transformado em bits, tudo vai ser transformado na forma da linguagem binária, tudo vai ser transformado em zeros ou uns, tanto para o processamento como também para o armazenamento desses dados. A partir daí, é importante a gente entender a parte teórica do bit. A gente diz, teoricamente, que o bit hoje em dia é a menor unidade de informação que o computador utiliza para armazenamento e para processamento dos dados. Repetindo, então, bit é a menor unidade de informação que o computador ou um dispositivo eletrônico utiliza tanto para o armazenamento como para o processamento desses dados. Bem, pessoal, uma coisa importante, à medida que nós vamos agrupando vários bits, vão surgindo novas possibilidades desse agrupamento. Vamos a um exemplo bem prático. Olha só comigo, se eu tenho um bit, eu só tenho duas possibilidades de informação, isto é, ou o bit é 0 ou o bit é 1.
Então, com um bit agrupado, só temos duas possibilidades. Como eu disse, ou o bit é 0 ou o bit é 1. Então, um bit produz duas possibilidades de armazenamento de informação. Mas, à medida que nós vamos agrupando os bits, por exemplo, se eu botar 2 bits agrupados agora, nós já temos 4 possibilidades desse agrupamento. Observa comigo na tela agora. 2 bits agrupados, olha como de fato eu tenho 4 possibilidades. A primeira possibilidade seria o seguinte desses 2 bits agrupados. O primeiro bit pode ser 0 e o segundo bit 0 também. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade do agrupamento de 2 bits é o primeiro bit ser 0 e o segundo bit ser 1. A terceira possibilidade é o contrário, o primeiro bit ser 1 e o segundo bit ser 0. E a quarta possibilidade desse agrupamento é o primeiro bit ser 1 e o segundo bit ser 1 também. Então percebe que quando nós temos 2 bits agrupados, nós já podemos ter 4 possibilidades de armazenamento da informação. E é assim que funciona, à medida que nós vamos criando mais agrupamentos de bits, nós vamos aumentando a quantidade de informações e possibilidades de armazenamento de informações. Então a ideia para chegar a um cálculo matemático disso é bem simples. Para realizar aí o cálculo das possibilidades do agrupamento, nós vamos utilizar o seguinte quando for relacionado aos bits. Nós vamos colocar base 2 e vamos elevar no número de bits agrupados. Isso vai ser visto agora bem certinho com vocês. Por exemplo, se eu tenho um bit só, é sempre base 2 elevado no número de bits. Então vai ser base 2 elevado a 1 bit. 2 no expoente 1 é 2 possibilidades. Agora vamos ver 2 bits. 2 bits então vai ser base 2 sempre, elevado a 2 bits agrupados, e 2 no expoente 2 é 4. Percebe? 2 bits, temos 4 possibilidades. E vamos aumentando isso. Se eu tiver 3 bits agora, sempre base 2, elevado no número de bits agrupados, nesse caso 3 bits, então 2 no expoente 3 é igual a 8. Então quer dizer que 3 bits geram 8 possibilidades. Vamos aumentar isso. Agora eu tenho 8 bits. Lembra a regra? Base 2 sempre, elevado no número de bits agrupados, nesse caso 8 bits, então 2 no expoente 8 é igual a 256. Isso significa dizer que 8 bits agrupados geram 256 possibilidades. Olha como é simples e fácil fazer o cálculo dos agrupamentos dos bits. Basta colocar base 2 elevado no número de bits agrupados, que a gente tem a quantidade de possibilidades de armazenamento de informação daquele agrupamento dos bits, certo? Perfeito. Pessoal, seguindo adiante aqui no nosso estudo, vamos falar agora de algo que está muito intimamente ligado à ideia dos bits, que é byte. Byte. Enquanto o bit era o dígito binário, o que dizer do byte? Byte é o termo binário. Vou repetir. Enquanto o bit era o dígito binário, é a menor unidade de informação que o computador utiliza tanto para o armazenamento como também para o processamento dos dados, o byte já é dito o termo binário, por isso byte. Professor, e o que é um byte? Vamos exemplificar. Matematicamente, nós vamos aceitar aqui no mundo da computação, no mundo da informática e dos computadores, que um byte equivale a 8 bits agrupados. Vou repetir porque é bem simples lembrar essa. Um byte é igual a 8 bits. Quer dizer, quando eu tenho um byte, isso significa que eu tenho 8 bits agrupados. Ou, quando eu tenho 8 bits agrupados, ali eu formo um byte. Olha só esse esqueminha para pensar ali, ó. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Isso é um byte. Professor, por que isso é um byte? Porque aí eu tenho 8 bits agrupados. Observa comigo ali, ó, nós temos 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nós temos de fato 8 zerinhos e uns. Quer dizer, temos 8 bits agrupados. E sempre que nós temos 8 bits agrupados, nós formamos um byte. Porque um byte nada mais é do que 8 bits agrupados. Um byte é igual a 8 bits. Bem, pessoal, aqui eu fiz um esqueminha para ficar mais fácil esse entendimento. Então, olha ali, eu botei bit, e é bom lembrar que o bit é representado quando é abreviado por B minúsculo, certo? Então, cada zerinho e um desses que eu estou mostrando aqui, ó, é um bit. Então, esse umzinho que eu estou mostrando aqui é um bit.
é o B minúsculo. Agora, como aqui eu tenho 8 bits agrupados, vocês vão observar que nós temos aqui 8 bits agrupados, isso é um byte. E o byte é representado por B maiúsculo. Então, repetindo, o bit é a menor unidade de informação, é cada zerinho e um que vocês estão enxergando ali, é representado pelo B minúsculo, é a menor unidade de informação que o computador utiliza. O byte já é representado por 8 bits agrupados, representado por B maiúsculo, e ele representa essa ideia de 8 bits mesmo. Então, bit B minúsculo, byte B maiúsculo, isso quando está abreviado, né? Perfeito, então aqui formalizei para não esquecer mais. Bit, quando abreviado, é representado por B minúsculo, e byte, quando abreviado, é representado por B maiúsculo. Não tem falha, não tem erro, né? Pessoal, vamos ver se vocês entenderam. Se eu pegar esse pendrive que está aqui atrás de mim, esse pendrive tem 16 GB. Observa, vou ampliar para vocês, ó, 16 GB. Esse GB é giga e o B está maiúsculo, então é byte. Então a leitura aqui é que esse pendrive tem 16 gigabytes. Por que gigabytes e não gigabit? Porque o B está maiúsculo. E quando o B está maiúsculo, eu leio byte. Por isso aqui é um pendrive com 16 gigabytes. Agora vamos para um outro exemplo. Imagina que eu tenho que escolher aqui um padrão de conexão com a internet. E aí percebe que eu escolhi aquele ali que diz Power 10 Mbps e percebe que o B está minúsculo, 10 Mbps e o B está minúsculo. O B minúsculo significa bit. Então aqui é 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo, porque aqui o B está minúsculo. Bem, agora a gente já viu que quando aparece o B maiúsculo, a gente lê. Nesse caso aqui, ó, 16 gigabytes, porque o B está maiúsculo. E quando o B está minúsculo, a gente lê bit, ó, 10 megabits por segundo, certo? Não esquece mais disso. E agora nós vamos aprender a fazer conversão de bit em byte e de byte em bit. Como é que funciona isso? Quando eu quero converter, pessoal, de bit para byte, nós vamos dividir por 8. Por exemplo, 8 bits, 8 dividido por 8 dá 1 byte. E quando nós queremos converter de byte para bit, aí nós multiplicamos por 8. Olha que tabelinha interessante. De bit para byte divide por 8 e de byte para bit multiplicamos por 8. Vamos fazer um exemplo prático, acompanha comigo. Eu quero converter 800 bits e quero obter a resposta em bytes. Então, quando eu quero converter bit para byte, a regra é bit para byte divide por 8. Então, 800 bits dividido por 8 vai dar o resultado de 100 bytes. Quer dizer que 800 bits equivale a 100 bytes. Facinho de fazer, né? Bastou pegar os bits, dividir por 8 e obter a resposta em bytes. 800 bits equivale a 100 bytes. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui eu tenho uma conexão de 10 megabits por segundo. 10 megabits por segundo. Então, para converter bit em byte, tem que dividir por 8. 10 megabits por segundo dividido por 8 vai dar 1,25 megabytes por segundo. Quer dizer, uma velocidade de conexão de 10 megabits por segundo equivale a 1,25 megabytes por segundo, porque o que estava em bit eu dividi por 8 para obter a resposta em bytes. Fácil essa também, né? Perfeito, pessoal. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Quando a gente utiliza o nosso computador, a gente digita caracteres, né? Letra A, B, C, D e E, caracteres dos mais diversos. Cada caractere é representado por 8 bits. Por exemplo, se a gente pegar aqui no código ASCII, que é o código americano para intercâmbio das informações, que é usado no nosso computador para converter os caracteres que nós entendemos nos bits que o computador entende. Então, se a gente pegar, por exemplo, a letra A, que nós entendemos como letra A com esse grafismo, isso tem que ser convertido em bits para o computador entender. E cada caractere o computador converte em 8 bits. Observa aqui, ó, a letra A é convertida em 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Já a letra B em 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. A letra C, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Percebe que cada caractere que nós conhecemos de um jeito,
o computador tem que converter em 8 bits. E se 8 bits equivale a 1 byte, então nós podemos dizer que um caractere, já que ocupa 8 bits, um caractere ocupa 1 byte. Olha que interessante ali, ó. Letra A é um caractere, está ocupando 8 bits, né? E 8 bits equivale a 1 byte. Então um caractere gasta 8 bits de memória. Então nós podemos dizer que um caractere gasta 1 byte de memória, porque 8 bits é igual a 1 byte. Então isso é uma teoria do byte, porque quando a gente lê teoricamente o byte, a gente entende, ele é o termo binário, ele representa 8 bits e ele é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Repetindo, byte é o espaço necessário para o armazenamento de um caractere. Um caractere equivale a 1 byte. A letra A equivale a 1 byte, a letra B equivale a 1 byte, a letra C equivale a 1 byte e assim sucessivamente. Bem, vamos resolver questões de prova sobre esse assunto a partir de agora. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim: sabendo-se que a menor unidade de informação é o bit, representado matematicamente por 0 e 1. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de byte. Letra A é o conjunto de 1024 bits. Letra B é o conjunto de 2 bits. Letra C é o conjunto de 1024 kilobits. Letra D é o conjunto de 8 bits. E a letra E é o conjunto de 1000 bits. Como a gente aprendeu, né, pessoal, quando a gente fala do conceito de byte, byte é 8 bits. Portanto, a resposta aqui é a letra D de Dinamarca. Byte é o conjunto de 8 bits. Vamos lá, evoluindo para a nossa questão número 2. Acompanha comigo. Byte é a unidade de medida da memória do computador. Acrônimo de Binary Term, que significa termo binário. Um byte é composto de 8 bits. E aí, pessoal, tá certo ou errado essa história? Um byte é composto de 8 bits? Certíssimo, né? Um byte equivale a 8 bits agrupados, portanto, um byte é composto de 8 bits. Vamos lá para a nossa questão número 3. Acompanha comigo. A questão diz assim: a menor unidade de dados de um computador denomina-se letra A, bit, letra B, byte, letra C, kilobyte e a letra D, megabyte. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a certa? A menor unidade de dados de um computador denomina-se bit, que é o dígito binário, no qual as informações podem assumir 0 ou 1, como a gente bem estudou aqui. Portanto, A de América é o gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá para a nossa questão número 4. Acompanha comigo a leitura agora. A questão diz assim: as informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere representado por 0 ou 1 é chamado de byte, e um conjunto de 8 bytes constitui um bit. E aí, pessoal, tá certo ou errado? Está errado. Por que, professor, que está errado? Pessoal, ali no finalzinho ele disse o seguinte, ó: é chamado de byte um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Está errado, não é 8 bytes que constituem um bit, é o contrário, são 8 bits que constituem um byte. Observe, ele disse um conjunto de 8 bytes constitui um bit. Está errado, é um conjunto de 8 bits que constituem um byte, porque 8 bits agrupados é que equivalem a um byte. Por isso marcamos como errado essa questão do CESP-CEBRASP. Pessoal, eu trouxe agora nessa nossa nova série de aulas aqui uma partezinha da nossa aula que são as respostas em algumas bancas sobre esse assunto. Quer dizer, o que as bancas deram como certo sobre esse assunto que nós estamos comentando agora. Então vamos agora ao quadro Respostas em algumas bancas sobre bit e byte. Vem comigo e vamos analisar uma banca UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Acompanha comigo o que diz sobre esse assunto. O termo bit é a simplificação do em inglês de dígito binário, binary digit. Ele representa a menor unidade de informação usada na computação e pode assumir apenas 2 valores, 0 ou 1, corte ou passagem de energia, respectivamente. Outra unidade muito utilizada na computação é o byte. Essa unidade equivale geralmente a 8 bits. Perfeito. Olha só que interessante, então, essa banca falando aí sobre a ideia do bit ser 0 e 1, aí ele botou ali corte ou passagem de energia, porque quando a gente diz que tem um bit, que pode ser 0 ou 1, a gente pode dizer 0 ou 1, passa energia, não passa energia, passa luz, não passa luz. Quer dizer, a gente pode atribuir qualquer coisa binária.
qualquer coisa binária, verdadeiro e falso, 0 ou 1, passa energia elétrica, não passa energia elétrica, passa luz, não passa luz. Essa é a ideia do bit, do dígito binário, e aí tem a ideia do byte, e o byte equivale a 8 bits, como otimamente descreveu aqui. Vamos para mais uma banca, o Instituto OACP, falando sobre esse assunto. Acompanha comigo, diz assim: a menor quantidade de informação do ponto de vista físico, bem como do ponto de vista lógico, é o bit. Sabendo as proporções das unidades de medida, quantos bits constituem um byte? E aí deu como resposta 8, como a gente já sabe, né? Claro, 8 bits constitui um byte. E a ideia que ele trouxe, né, que a gente pode analisar o bit como sendo a menor quantidade de informação, tanto do ponto de vista físico, como por exemplo, passa energia elétrica, não passa energia elétrica, isso é do ponto de vista físico, bem como do ponto de vista lógico, que é a ideia da representação matemática, 0 ou 1. Então, tanto do ponto de vista físico, passa energia elétrica, não passa energia elétrica, como do ponto de vista lógico, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, é a ideia do bit, o dígito binário, e um bit constitui 8 bits constituem um byte, né? Ele falou, sabendo as proporções das unidades de medida, quantos bits constituem um byte? 8, como a gente já viu aí diversas vezes nessa nossa aula. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante aí resolvido. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!